Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade passada, né? E vamos dar sequência ao capítulo 2 sobre placas tectônicas. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos fazer a correção, página 248, né? A correção dessa tabela. Essa tabela, gente, ela pede para a gente complementar a tabela de acordo com os limites, né? Nós temos aí os tipos de limites já preenchidos na tabela, temos onde ocorre, tá? E a gente está pedindo para vocês completarem os exemplos de regiões onde ocorre esse tipo de limite e os eventos associados, tá? Então, no limite tipo divergente, que ocorre no centro de expansão oceânica, né? Os principais exemplos são Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. E os eventos associados são a formação de uma dorsal mesoceânica, terremotos e vulcões, tá? No segundo limite, né, é o limite divergente da zona de rifteamento continental. Isso acontece, né, como exemplo, no leste da África, no Mar Vermelho, no Golfo da Califórnia e no Vale do Reno, tá? E os eventos associados são a formação de vales em rift, terremotos e também vulcões. O terceiro tipo de limite é o limite convergente, onde a convergência é oceano-oceano, tá? Um exemplo, o que acontece na Fossa das Marianas, e os efeitos associados são a formação de vulcões, de fossas, de ilhas e também de terremotos. Temos um outro limite convergente, onde ocorre uma convergência oceânica, né, ou oceano-continente, que temos como exemplo a costa oeste da América do Sul, a cadeia de Cascade. E os principais eventos associados são o soerguimento de montanhas, formação de vulcões e terremotos também. O outro limite é o limite convergente, né, da convergência continente-continente. É aquela que temos um exemplo, né, do Himalaia e do leste da América do Norte. Principais eventos associados, o soerguimento das montanhas, né, as montanhas elas soerguem, né, do solo, formação de vulcões e também de terremotos. O limite conservativo, a gente tem falha transformante continental. É um exemplo, né, daquela falha que acontece, né, que é a falha de San Andreas, tá? Onde nós observamos fenômenos, muitos terremotos naquela região ali. E temos, por fim, o limite conservativo da falha transformante oceânica, que acontece no Oceano Atlântico Central, né? Como um evento associado, presente são os terremotos, tá? Agora nós vamos para a página 257, a gente passou só a primeira questão, né? E as demais a gente vai responder na aula de hoje. Primeira pergunta diz o seguinte: a teoria da deriva continental sustenta-se no fato de que as placas tectônicas pertencentes à litosfera se movimentam acima do ou da, né? Seria acima da astenosfera. Aí pede para justificar, né? A astenosfera, gente, ela está localizada logo abaixo da litosfera, né? E como apresenta um comportamento parcialmente sólido plástico, permite a movimentação das placas, né, as placas tectônicas, por meio das correntes de convecção. Tá? Então, nessa página foi para casa somente a primeira questão. As demais nós vamos responder na nossa aula de hoje, tá bom? Bom, então nós vamos continuar falando sobre placas tectônicas, né? E os eventos que estão associados a essas placas tectônicas, tá? Que a gente vai falar sobre o quê? Sobre terremotos, né? Sobre vulcões também. Então, a região de divisa entre as placas tectônicas, né? Ela é caracterizada, gente, por uma alta atividade de eventos extremos do planeta, especialmente os terremotos, que com certeza vocês já ouviram falar, e também a atividade vulcânica, né? Então, começando a falar sobre os vulcões, né, é possível a gente relacionar o processo de vulcanismo com a movimentação das placas tectônicas,
certo? Sendo que os vulcões nós vamos estudar com mais detalhes no próximo capítulo, ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os terremotos, né? Os terremotos de grande magnitude, né, aqueles que causam muitos estragos, né, no planeta, eles ocorrem em limites convergentes e conservativos, tá? Visto que a ação de uma placa sobre a outra ela é mais efetiva nesses dois tipos de limites entre as placas tectônicas, né? Ele é um evento em que ocorre o contato direto entre as placas tectônicas, que isso vai acabar originando uma fratura na região, né? Essa fratura ela é chamada de falha, tá? O problema dos terremotos deve-se principalmente, não somente à formação da falha, né? Não é problema a falha em si, mas também da energia mecânica que é gerada, né? Que é liberada com esse tipo de evento, né? Que vai acabar se propagando essa onda de energia, fazendo com que tenha-se um impacto muito maior. Durante os eventos, né, de abalos sísmicos, o tremor de terra que é percebido, ele é fruto do transporte dessa energia por parte da crosta continental, ou seja, ela vai se propagando. A gente vai já mostrar adiante como é que isso acontece, tá? Os terremotos, eles são descritos, né, com base em 5 parâmetros. O epicentro, tá? O que é o epicentro? É a região da superfície onde se registra, né, a maior intensidade do terremoto, ou seja, é onde se concentra o maior grau de destruição daquele terremoto. O hipocentro é a região interna do planeta que efetivamente ocorreu aquela falha, tá? A gente vai já mostrar a imagem do epicentro, do hipocentro e também da falha. A hora de origem, né, é a hora local do início do abalo sísmico, que é detectado lá no epicentro. A profundidade focal é a distância de propagação do abalo, né, é a que distância ele consegue se propagar. E a intensidade ou a magnitude do terremoto. Essa intensidade, gente, ela é medida por meio de uma escala, tá? Que é causada pela destruição, né, das ondas de uma localidade para outra. Então, essas medidas, elas são qualitativas. Tem uma escala que vai de 1 a 12, tá? Mas, para evitar, foi desenvolvida uma escala chamada escala de Richter, que é essa que a gente utiliza atualmente. E essa escala, ela vai do valor de 1 até 10 pontos, onde quanto mais próximo de 10, maior a intensidade, maior é a magnitude daquele terremoto, maiores também são as consequências, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, como a gente falou, né, o abalo, ele acontece numa região chamada de hipocentro, tá? É onde se concentra a maior atividade e isso vai causar falhas, né? E a gente tem o epicentro, que é onde vai, né, na parte da superfície terrestre, onde vai ocorrer essa falha, né, que vai ser o dano causado por toda essa energia. Observe que isso aqui, gente, vai gerar uma energia mecânica em ondas, ó, que pode se propagar, dependendo da intensidade e magnitude do terremoto, pode se propagar numa pequena região, como pode ir bem distante, né, tendo efeitos bem negativos, ok? Então, existiram vários terremotos, né, ao longo da história de intensidade e magnitude muito grande que acabaram destruindo, né, muitas cidades no mundo todo. Nós temos aqui um sismógrafo, né? O que é um sismógrafo, tá, gente? É um aparelho que tem a função de registrar essas ondas, né, que são geradas pelos terremotos, tá? Consiste num peso denso, né, que a gente tem aqui no pêndulo. Isso aqui é um sismógrafo vertical, tá? Com uma bola de aço presa a um aparelho de gravação. Isso aqui, toda vida que vai ter um abalo, né, isso aqui acaba mexendo, e aqui é como se tivesse tipo uma caneta, ele vai, ó, marcando, certo? Marcando essas ondas, né? Quanto maior essa onda aqui, ó, maior é a intensidade que está ocorrendo naquele momento em um determinado local. Hoje em dia existem já sismógrafos que são mais desenvolvidos, que são conectados, né, com
com computadores que dão um resultado, né, em tempo real bem mais preciso, tá? Em razão da inércia, né, falando ainda do terremoto, desses sismógrafos, né, e por ser fixado à terra com uma certa folga por meio de uma mola ou de um eixo, o peso do sismógrafo não acompanha o movimento do chão, tá? Por isso que ele mede com uma determinada precisão. Então, dessa forma, o deslocamento da terra ele pode ser registrado por uma caneta ou, né, em um rolo de papel, como a gente mostrou, ou digitalmente por um computador, né? Você já tem a resposta lá na tela do computador, esse mesmo resultado que seria aqui nesse rolo de papel, tá? Ó, aqui a gente tem, né, um sismógrafo convencional, onde os abalos eles são medidos e são registrados, né, nesse rolo de papel de acordo com o terremoto que está acontecendo com aquele abalo, né? Por menor que seja, ele vai ficando registrado aí nesse papel, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tsunami, certo? Aí no livro de vocês, na página 252 e 253, nós temos aí um gráfico que mostra a escala de magnitude, né? A escala Richter, que vai de 1 até 10, né? Só para vocês terem uma ideia, depois vocês deem uma olhadinha, quais são os impactos numa cidade de acordo com o aumento dessa intensidade, dessa magnitude dos terremotos, né? Próximo aí, depois de 8, né? O terremoto ele tem a capacidade de dizimar comunidades, né? Cidades inteiras, derruba tudo mesmo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tsunami. Com certeza vocês já devem ter assistido vários filmes, né? Que mostram esse fenômeno, né? Ele é um termo de origem japonesa que significa onda do porto, né? De porto, também conhecido como maremoto. É uma formação de uma onda gigante, né? Que vai aumentando à medida que ela vai chegando mais próximo à parte litorânea, tá? E ela é causada, né, por exemplo, a partir de movimentos das placas tectônicas que acontecem lá nas regiões oceânicas. Então, essa onda ela começa pequenininha e ela vem crescendo, 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 e quando chega na costa ali do litoral, ela já vem, né, com uma velocidade extremamente grande, com uma altura muito grande. O epicentro de um tsunami, gente, é capaz de produzir ondas que se propagam pelo oceano com a velocidade de até 800 km por hora. Então, a velocidade extremamente elevada, né, gente? Aqui a gente observa, né, nessa imagem, um tsunami chegando e destruindo essa cidade que está aí na costa do litoral. Uma onda gigantesca, tá? Com mais de 10 metros de altura, que vem destruindo, né, vem com energia muito grande, vem destruindo tudo que encontra pela frente, ok? Bom, como eu falei no início da aula, a gente vai concluir a nossa aula de hoje com a resolução dessas questões aí que faltaram da página 257. Então, peguem aí o livrinho de vocês para a gente fazer junto. Segunda questão. Reykjanes é o nome de uma península que frequentemente registra atividades sísmicas. Pesquise na internet onde se localiza essa península, encontre a região no mapa de placas tectônicas da página 246 e assinale a alternativa que explica por que costuma haver atividades sísmicas nesse local, tá? Então, de acordo com a pesquisa, né, a opção correta é o item B, que diz que a península localiza-se em uma região de limite divergente entre placas tectônicas, tá? Portanto, o item B. Terceira questão. De acordo com o que você estudou sobre os tsunamis, responda as seguintes perguntas. Item A. É comum a ocorrência de terremotos e tsunamis ou maremotos no Brasil, né? Então, graças a Deus que não, tá? Não é comum nem o terremoto e nem o tsunami, embora algumas vezes nós sentimos muito sutilmente, inclusive aqui mesmo no Ceará,
pequenos terremotos, né, mas de escala muito sutil, muito pequena na escala Richter, que poucos locais percebem esse movimento, né, da Terra, tá? Item B. Quais aspectos da relação entre a localização do Brasil e as placas tectônicas poderiam justificar a ocorrência de terremotos e maremotos no Brasil, né? Então, o Brasil ele é um país da América do Sul que está situado no centro da placa sul-americana, em uma região distante do encontro das placas tectônicas, por isso que praticamente não tem, né, abalo. O que justifica a não ocorrência de eventos como terremotos e maremotos. Item C. Em quais países da América Latina você diria que há grande chance de ocorrer um terremoto ou maremoto? Por quê? Então, seria no Chile, no Peru e na Argentina. Por quê? Porque eles estão localizados em regiões próximas ao encontro das placas tectônicas sul-americana e a placa de Nazca, tá? Então, é por isso que lá nesses países, Chile, Peru e Argentina, é provável, né, que aconteçam esses abalos sísmicos, e não aqui no Brasil, já que o Brasil está no centro dessa placa sul-americana, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. A atividade de casa vai na agenda complementar. Não esqueçam de fazer os AVAs e os Google Forms que a gente está colocando aí nas agendas. E a gente se vê na próxima semana, tá? Tchau, tchau.